Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira. No episódio de hoje a gente trouxe o Eduardo Braz, técnico do SESI e da seleção brasileira. O Edu está lá em Portugal, em Rio Maior, com a seleção, nos últimos ajustes para tentar a vaga olímpica para o Mixed Relay. Então a gente conversou um pouco sobre isso, sobre as expectativas, sobre a seleção brasileira, sobre o trabalho dele no SESI, sobre o SESI específico também, na base, como é que está. E, enfim, foi um papo muito legal, como eu falei, direto de Portugal, então tem alguns delays ali no áudio, mas deu tudo muito certo, então espero que vocês curtam. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje com a gente, o Eduardo Braz. Fala Braz, beleza? Beleza, boa noite a todos aí. O Braz está lá em Portugal com a seleção brasileira, então você vê que o sinal às vezes dá uma oscilada, mas está vivo aqui. Apanhamos um pouco para o Zoom, mas está tudo certo agora, né? A internet normalmente aí nos centros de treinamento que a gente frequenta, às vezes fica um pouquinho aquém, principalmente num horário de pico aqui. Eu tô 4 horas para frente, a galera toda no quarto já, né? Todo mundo acessando a internet, fica um pouquinho complicado, mas vamos fazer aí um bate-papo legal. Não, vamos sim. Bom, antes da gente começar a falar do nosso patrocinador, né, o Jogo Justo, que é o maior clube de benefício que impacta no esporte do Brasil. Então, você garante descontos em mais de 360 empresas de todos os segmentos e ainda transforma o esporte nacional. Então, a gente vai deixar aqui o QR Code aqui em cima para quem estiver no YouTube. Só clicar aqui é o Jogo Justo. Vamos deixar o link também no Spotify, nas outras plataformas. Bom, chega de enrolação. E aí, Braz, como é que tá? Saudade de casa, então, cara? Bom, um pouquinho, né? A gente tem um ano especial, que é o ano de Jogos Olímpicos, né? Só que também tem uma condição extremamente complicadora, que é a pandemia mundial. Então, para a gente conseguir garantir uma qualidade de trabalho, a gente foi obrigado a ficar mais tempo fora do Brasil, longe de família, mas tudo por causa de um sonho, por causa do amor à profissão, e para finalizar um ciclo olímpico que já está se estendendo por 5 anos, né? Com certeza a gente pretende fazer valer a pena isso aí. Você até chegou a vir. Você veio ao Brasil, né? Pegar coisa para os atletas, né? Na verdade, eu tinha algumas coisas pessoais para resolver e eu pensei assim, pô, eu vou agora, eu não volto mais, né? Então, eu pedi ali uma semana para voltar ao Brasil e aí também para estruturar algumas coisas, para levar algumas coisas para os atletas e material que eles não tinham levado na primeira fração ali do camp, né? E foi bom, foi um pouco tempo, mas foi bom, né? Deu para matar a saudade um pouquinho. E eu lembro que quando eu conversei com a Jennifer e com a Luísa, né, a gente conversou, eles estavam na iminência de estender o camp, né? Então seria um camp de 3 semanas. Então não levaram, né, roda de competição, tênis de competição, foi tudo. E aí estendeu e agora vocês estão 90 dias, né? O pessoal está fora de casa e contando, né? Vai ficar É, mais. na verdade, é assim, em 90 dias, provavelmente a gente tem um pouco menos, tem mais ou menos uns 75 dias, e 90 dias vai ser o período todo que a gente vai ficar. A gente vai conseguir voltar ao Brasil, provavelmente ali entre o dia 25 e o 27, porque a situação melhorou um pouquinho. Na verdade, não sei se melhorou, mas as flexibilizações começaram a ser feitas, então as restrições caíram um pouquinho. E hoje eu sei que todos têm condições de voltar às suas cidades e manter o nível de treinamento, manter as atividades. Então, por isso a gente vai conseguir voltar. Vai ser uma janela pequena, de uns 10 dias, mas a gente vai conseguir voltar, sim. Ah, legal. E ontem, cara, até falando, né, vocês ficaram aí quase 2 meses, né, no México e agora estão em Portugal, né, no Rio Maior. Exato, exato. A gente ficou exatamente 2 meses no México e viemos para Portugal, Rio Maior, que é uma base já conhecida nossa para treinamento na Europa, para realizar a seletiva interna ali do quarto membro, né, segundo homem da equipe de revezamento misto.
E essa seletiva ocorreu ontem, e agora a gente se prepara, a gente se aproxima do evento classificatório do revezamento, que é dia 21 em Lisboa. Então, estamos ali na fase final do período de competição ali. Ontem a gente estava, a CB3 soltou os horários lá. Como é que, então, o Mixed Relay, né, para a galera que não sabe, vai ser incluído agora, né, primeira vez nos jogos. Então, é mais uma tentativa também do COI de transformar o triatlon em algo mais televisivo, né, mais, que seja mais legal das pessoas acompanharem, não só os aficionados, né, que a gente vê 20 horas de triatlon não tem problema, né, mas que a grande massa consiga, que é um revezamento misto, né, dois homens, duas mulheres. E a distância já foi definida, Braz? Eu não sei como é que vai ser na prova. O revezamento, o time relay, ele tem algumas particularidades. Uma delas ele tem uma variação da distância, né? Porque como são provas curtas, eles deixam essa pequena margem para que se adeque aos percursos, né? Então, basicamente, pode ser de 300 a 350, mas eu vou te ser sincero, a gente já disputou prova com 275 metros de natação, então, de 6 a 8 quilômetros de esquismo e de 1.600 a 2 de corrida. Então, tem essa variação, mas é uma prova de aproximadamente 20 minutos cada perna, 20 para os homens, 21 e 30 para as mulheres, né? Não, é bem legal, a gente tem a oportunidade de ver, acho que é um modelo que pode pegar ali. E ontem, então, teve a classificatória. Como é que foi esse evento? Foi uma classificatória para saber quem é o membro que vai ajudar, que vai disputar a nossa vaga no Mixed Relay para as Olimpíadas, não é isso? Isso. Bom, para ter um entendimento completo aí, é assim, existe a classificação para os Jogos Olímpicos no individual, onde Messias, Vitória e Luísa abrem a vaga, né? E existe a classificação do revezamento misto, que pode se dar por ranking, tá? Esse ranking a gente não vai conseguir, já está sendo disputado desde 2018, mas tem um outro critério de classificação, que é esse evento de classificação direta, que se a seleção ficar entre as 3 primeiras colocadas desse evento, já tem a vaga do revezamento a Tóquio. Então, pela regra, aí, voltando um pouquinho, a ITU lança as regras de classificação e cada confederação faz as suas regras internas. Pela regra da nossa confederação, do qual foi decidido de uma maneira democrática, com participação da comissão de treinadores, participação dos envolvidos no trabalho diretamente, definiu-se que os atletas que vão compor o revezamento misto, a disputa do revezamento misto, são os atletas que estiverem melhor colocados no ranking. Acontece que, com a pandemia, acabaram-se as chances de todas as disputas, né? Do atleta evoluir no ranking e tudo mais. Como a gente só tem 3 atletas que abrem a vaga hoje, e o quarto atleta, o segundo homem, não está na zona de classificação, decidimos realizar um evento interno para selecionar o melhor perfil de atleta masculino para a disputa exclusiva dessa classificação do time relay. A partir daí, uma vez classificado, voltamos às regras normais que a gente já tinha, entende? Então, esse evento de ontem serviu para a gente selecionar, dentre a seleção brasileira, o atleta que a gente entende que tem o melhor perfil para a disputa dessa prova de 20 minutos do time relay. E ontem quem ganhou foi o Miguel Hidalgo. Foi uma seletiva que a gente elaborou em time trial, 3 baterias de uma distância de 300
7 quilômetros e 1.800 correndo. A cada 1 hora eram as 3 baterias e somava-se o melhor tempo das 2 melhores parciais do atleta. Uhum. E aí ele venceu e ele será o atleta que disputará esse evento classificatório para a gente. Ah, legal. E eu vi, quando eu fui montar a pauta, eu ouvi a tua conversa com o pessoal do Café com Tri, mandar um abraço lá pro Betão, o Wagner, Wagnão, Eriquinha, todo mundo. Que o Brasil, mas necessariamente você falou ficar até terceiro, mas se tiver times que já estejam classificados, a vaga rola, né? Na verdade é assim, para esse evento, as 7 primeiras nações que já estão classificadas pelo ranking de revezamento, não participam. Ah, tá. Né? Então, significa assim que a gente ficando entre os 3, a gente seria até a 10ª nação no ranking. Uhum. Com outro critério, com outra questão. É bem complexo isso, né? Eu, às vezes, explico para os gestores do SESI, para algumas pessoas que estão ao meu lado, e ninguém entende nada. Eu acho que só eu entendo isso e as pessoas que estão muito envolvidas. Mas, vamos lá. Fora essa maneira de classificação, que é pelo revezamento, as nações que têm 2 homens e 2 mulheres abrindo a vaga pelo individual também classificam o revezamento. Ok? Então, junto conosco, tem mais ou menos umas 4, 5 nações que vão fazer esse evento classificatório, mas podem abrir e já estão abrindo hoje a vaga no individual. Portanto, elas já têm a vaga no revezamento. Então, eu acredito assim que a definição mesmo, se a gente não ficar entre as 3 nações, só vai vir ao encerramento do período de classificação, que é 12 de junho. Porém, se a gente fizer um bom trabalho e ficar ali entre as 4, 5 primeiras, é muito provável que a gente entre com revezamento também. Nossa, bom, legal. Bom que dia 13 vai ter a prova da PTO, a gente já faz uma festa só, confirmar a classificação do Team Relay também a prova. Mas bom, não, perdão, continua. Não, infelizmente, provavelmente os integrantes da seleção não conseguem participar da prova da PTO, porque exatamente no dia 12 tem a última prova de classificação olímpica, que todos estarão, mas eu acho que vai ser ali um final de semana de bastante movimentação no triatlon brasileiro. Tomara. Espero que todo mundo contente, né? Então, exatamente. E, cara, agora, bom, então tem agora, sábado agora começa, a gente está gravando, né? Falar até pro pessoal, que acho que o nosso episódio só vai daqui a uma semana pro ar, 2 semanas. Hoje é dia 12, né? Nem sei o dia mais, estou perdido. Dia 12, 12. Então, agora dia 15 tem Yokohama, né? Reabre a classificação olímpica. Depois tem essa prova em Lisboa também, que aí é para o Team Relay, mas vão ser 2 ou 3 eventos, não é isso? Até da WTS para... Agora me fugiu. Assim, o caminho até o final da classificação olímpica está fácil, são poucas provas, né? Tem a WTS Yokohama, onde, por opção técnica, a gente entendeu que não deveria levar os brasileiros para o Japão nesse ano. Aí tem o evento de classificação do time Relay e as 2 provas individuais. Então, sexta é o evento classificatório, sábado a prova masculina e domingo a feminina, individual. Uhum. Então, 3 dias de prova em Lisboa. Aí a gente tem uma Copa do Mundo na Itália, em Arzachena, no outro final de semana. No outro, tem a WTS Leeds, é tudo uma sequência da outra, né? No outro, WTS Leeds, onde somente a Vitória Lopes vai participar. Uhum. E no outro, a Copa do Mundo Huatuco. Acabou. Aí, ali encerra-se o período de classificação olímpica. Tá, e do time Brasil, você falou, a Vitória vai para Leeds e o Huatuco no México vai todo mundo?
Então, ainda não temos certeza se vai todo mundo, porque tem também uma regra da quantidade de atletas que entram no start list. Você Sim, pode sim. imaginar que como a classificação olímpica ficou congelada até a prova de Yokohama que reabre, a gente tem um número de provas reduzidas, consequentemente, todo o mundo, literalmente todo o mundo, está indo para todas as provas. Então, hoje, o que a gente tem garantido? Em Lisboa, competir na individual Manuel e na individual feminina Jennifer e Luiz. Em Azartena, o que tem garantido hoje é competir somente a vitória, por enquanto. Tá. Em Leeds, somente a vitória. Em Uatuco, quem está garantido é o Manuel e as duas meninas, que a Vitória não tem opção técnica de fazer o Uatuco. Então, Luísa e Jennifer também. Entendi. Bom, tá fácil a tua vida, né? Tem que lembrar toda a regra do Mixed Relay, todos os países que o pessoal vai competir, quem vai, quem não vai. Tá fácil o negócio. Você sabe que assim, a gente acaba entrando nisso e vai automatizando, né? Mas realmente, às vezes eu me ouço falando sobre as regras, eu falo, cara, ninguém vai entender isso. E para mim fica claro, mas eu já penso, ninguém vai entender, vai ser complicado. Tem hora que no meio do caminho de explicar, você deve falar, puta, mas será que é isso mesmo? Nem eu tô entendendo mais. Não, é complicado mesmo. E, cara, a tua opinião pessoal sobre o Mixed Relay, você gosta dessa inovação? Eu acho legal, é uma medalha a mais sendo disputada, do ponto de vista de massificação do triatlon, eu acho bacaníssimo, acho que deveriam ter provas regionais, nacionais, porque você falar assim, o cara que inicia hoje, ele pode iniciar ali entre amigos, fazer uma disputinha com uma prova provavelmente para um amador de 30 minutos. É mais legal de assistir, porque a prova é muito dinâmica, tem muitas mudanças, entende? Então, eu acho que só tem a agregar. Eu, na verdade, acho e entendo que a ITU vai investir muito nesse formato e que possa voltar aí para as televisões, possa voltar a ter uma movimentação de mídia maior. E tecnicamente falando, muda muito o treinamento ou está cedo ainda para ter atletas focados no Mixed Relay? Não, eu acho que muda, acho não, tenho certeza, muda muito o perfil de atleta que a gente procura, e isso lá fora, aqui fora, né, na Europa especificamente, a gente já tem atletas, por exemplo, que vêm só para largar o relay, não vem para a prova individual. Essas são provas diferentes, nós estamos falando de uma prova de quase 2 horas, uma prova de quase 20 minutos, é totalmente distinto, né, cara? E óbvio que o perfil de força, de potência desse atleta é totalmente diferente, cara. Deve ser muito desconfortável fazer uma prova de 20 minutos, né, cara? Porque aí realmente não tem tempo, né, cara? Não dá para... É 110, 115, e olha lá, né? De percentual, né? Não, é uma prova basicamente toda no VO2 máximo, né? Você tem ali 3 minutos e meio de natação, tem 9 minutos de ciclismo, 10 minutos e 5 minutos de corrida, com as transições. É coração na boca o tempo inteiro. Quem das antigas fez os biatlinhos de 500 e 3 mil sabe meio como é que é, mais ou menos essa pegada. Eu cheguei a fazer um quando eu comecei, mas eu fiz o de 1.000 com 6K lá em Santos. Sim. Dói. Mas... Em São Vicente tinha umas provinhas bacanas para iniciar a garotada e eles tinham muito 500 e 3 mil. Acho que depois virou essa 1.000 e 6 mil, né? E, nossa, essa prova era bem punk, assim, bem ingrata. Aqui a briga, né? Acho que a longa distância acabou ganhando muito o coração hoje dos amadores, mas fazer um short triatlon abaixo de 1 hora, fazer um olímpico abaixo de 2 horas dói, acho que muito mais, né? Para o amador, óbvio, né? Dói muito mais. Eu Muito mais costumo dizer, desconfortável, né?
Eu costumo dizer assim, né, Gabriel? Se você for devagar, se eu for caminhando, eu estou sem treinar, mas se eu for caminhando de São Paulo a Fortaleza e comendo, eu vou chegar um dia. Então, a galera, por alguma questão, eu acredito que muito influenciado pelo que se vê na mídia e tal, e pela motivação do desafio de parecer ser mais complexo, começou a ter preferência, ter adesão muito maior pela longa distância. Ótimo, ok, ninguém está julgando nada. Mas, cara, fazer um sprint triatlo, fazer um short lá em Santos para 59 minutos era muito difícil, entendeu? E na época lá atrás, na década de 90, 2000, você tinha largadas, por exemplo, da 17, 19, com 60 garotos, você fazia 59, você era 20º, às vezes, 15º, cara, e era um tempasso, sabe? Então, eu acho que cabe a gente entender que tem vários triatlons dentro de uma modalidade e cada qual tem seu valor, sim, tem seus aspectos interessantes, né? Eu peguei uma fase de Troféu Brasil ainda punjante a palavra, bombando ainda. E, cara, era animal. A dificuldade de fazer um Olímpico bem, encaixar uma provinha legal e eu lembro do Inter de Santos, que pódio no Inter de Santos era um negócio sensacional. O cara ficou em pós e falou, cara, esse cara, se for muito novo, ele vai subir profissional já já, ou o cara vai, quando for para longa distância, também vai ser um dos principais atletas. Enfim, eu lembro que era bem legal. Sim. Não, se você for, sei lá, entrevistar os atletas aí que são mais das antigas, o Colucci, o Juracy, por exemplo, eu lembro desses caras com foto no pódio das provas de Santos no amador, entendeu? Na categoria de idade. Era uma porta de entrada, eu acho que isso, de uma forma geral, precisava voltar, assim. E aí passa por aquilo que a gente estava até discutindo antes da gravação. Pô, a gente mostrar aí o triatlon olímpico, essa molecada, cara, ver se a molecada de hoje em dia se identifica, porque eles são quase da idade. Por exemplo, o Miguel tem 20 anos, Manel 24. Porra, a galera, sabe, se identificar com esses caras como ídolos, eu acho que a gente só tem a acrescentar para o esporte e para o cenário olímpico, então nem se fala, né? A prova da PTO, né, vai ser dentro da estrutura da MKS lá em Brasília, e no mesmo dia vai ter um sprint e um olímpico. A gente soltou ontem, né, que vai ter a prova. Cara, as inscrições esgotaram em 3 horas. Eles conseguiram esgotar. Pô, legal, cara. Dentro do óbvio, né, com toda a separação por causa do protocolo de Covid, né, não é uma prova de 5.000 atletas, né, uma prova bem menor ainda, bem enxuta, mas conseguiram. E o que é um bom sinal também, que eu sou um torcedor fanático para que as provas curtas voltem a ter esse apelo que tinha, né? E assim, de novo, eu acho que o atleta pode fazer todas as distâncias que quiser, mas puta, é muito legal fazer um Olímpico, e faz um Olímpico como preparação, por exemplo, talvez para um meio Iron, ou ver a galera, óbvio, né? Teve questão de preço, né? Muitas questões estavam muito caras, e as inscrições da longa distância a maioria são em dólar, né? No caso do Ironman, mas de outras marcas não, mas são muito caros, né? E eu, cara, puta, só posso fazer uma prova. E ficou aquela escolha, né? Mas quando você vê bombando, você vê o Super League também trazendo a curta distância de volta, acho que acrescenta muito ao cenário. Não, com certeza. E do ponto de vista técnico do planejamento, eu acho essencial para o cara que tem pretensões de fazer uma longa distância bem feita, ele ter uma evolução nas distâncias mais curtas, ele ser mais rápido ali nas distâncias mais curtas. Não é o específico, mas eu acho, pensando num trabalho um pouquinho mais estruturado, um pouquinho mais sério, não pensando só em completar, não que não tenha espaço para isso, a gente tem que democratizar a modalidade como um todo, mas pensando num trabalho um pouquinho mais estruturado, um planejamento um pouquinho mais elaborado, eu vejo as distâncias curtas como essencial, cara. E a gente viu agora com a volta das provas, né, muito atleta profissional, né, que já tem muita experiência em prova, errando muita coisa em transição e tudo, para você ver também a importância disso, né? Você fazer testes até para prova longa, vou correr com a roupa tal. Pô, testa
no Olímpico, né? Vai testar a transição, como é que você desce da monta, desmonta, enfim, tudo, né? E eu acho assim, às vezes colocar o carro na frente dos bois, né? A pessoa ainda não conseguiu fazer uma transição, não estou falando de velocidade da transição, mas fazer uma transição adequada e ela vai fazer o longo, entendeu? A pessoa nunca nadou nem 1.500 com a roupa de borracha para saber onde pega, não pega, e ela vai nadar os 4.000 lá em Floripa com a roupa. Não pode? Não é isso que eu estou falando. Mas é o adequado? Eu acho que é essa a pergunta que a gente tem que se fazer, né? É o correto do ponto de vista metodológico, é o correto do ponto de vista da saúde do cara? Eu acho que essa pergunta, eu tenho a minha resposta, de repente outras pessoas podem ter outras opiniões, mas eu, como treinador, eu não entendo muito isso, não, essa vontade do ir para o mais longo. Até porque é difícil, cara, para o treinador trabalhar até a 16ª hora ali de Ironman. Era bom se só tivesse atletas até 12 horas. Ótimo. Acabasse o trabalho ali. A CLT, o trabalho da CLT é 8 horas só, 2 horas a mais já é adicional noturno, imagina no Ironman, né? E ficar lá vendo o povo se arrastando, aquela cena de guerra, né? Essa cena de guerra, aquele final do Ironman. Boa. Não que não tenha o seu valor, hein? O pessoal vai ficar bravo comigo. Estou falando isso. Estou falando que se treinar estruturadinho, todo mundo consegue fazer uma prova um pouco mais rápida e talvez menos sofrida, inclusive. Não, e assim, cara, eu já vi amigos também que, tipo, você sabe que o cara treinando um pouquinho, ele faria em 12 horas, 13 horas, 14. Aí resolve fazer nessa onda de querer fazer a prova e termina com 16, todo ferrado, o joelho tá doendo, tá todo estragado, depois passa semanas em fisioterapia e tudo, quando você sabe que ele poderia ter treinado. É óbvio que a gente não pode cobrar daquele japonês, aquele senhorzinho que terminou Kona. Ele não vai fazer para 12 horas. Mas aí tudo bem, ele fez o melhor que ele pôde dentro das 16 horas, só que ele foi prudente, né, naquilo, né? Sim, exato. E existem duas diferenças, né? Às vezes, tem o cara que treinou para os seus 13, 14 horas, mas aconteceu alguma coisa e ele fez 16, 17. Mas a gente sabe também que tem cara que não treinou nem para fazer o 16 e 17, entende? E quando eu digo treino, não é que ele treina assim, eu acredito muito no trabalho a longo prazo e continuidade, né? E aí tem gente que, por exemplo, quer fazer um Ironman bem e pensa que em 8 semanas o cara vai fazer, entendeu? Então, é essa a questão que eu acho complicada. Não negligenciar alguns aspectos e valores do treinamento desportivo, do princípio de sobrecarga, da questão de especificidade, em prol de um objetivo que tá na onda da mídia, que tá na onda da roda de amigos, porque se não fez Ironman, não é um triatleta de verdade. Opa, peraí, cara. Vamos sem colocar o carro na frente dos bois, como eu falei. E tem outra coisa, né? Acho que a galera esquece muito. Eu gravei com a Carla de Piero, daqui a pouco a gente volta também a falar dela, que, cara, são os atletas amadores, né? São amadores. Então, assim, você tá botando carga no seu corpo, alguma coisa que você tem que trabalhar no dia seguinte. Eu já vi gente terminando no Floripa, às 14 horas, chegando já no dia seguinte, estava 6 horas da manhã no aeroporto, cheio de negócio de compressão, com a bike, porque tinha que voltar, que tinha reunião. Eu falei, cara, você tá louco? Tipo, é um negócio. Eu tenho 8 anos de triatlon, 8 ou 9, não sei. Eu fixei o tempo para não passar não parecer que eu estou envelhecendo, sabe? Não, eu tenho 105 anos. E eu falei, não, eu vou entrar que eu quero fazer Ironman. Quero fazer Ironman. Eu tinha visto uma época de um publicitário que tinha feito um Ironman em 1 ano. Eu falei, é isso, quero isso. A primeiro pedal, não sabia pedalar, primeiro pedal, cara, 20K eu morri, eu falei, velho, não vou fazer 180, mas não dá, né? Fica sobrando para o grupo dos velhinhos da assessoria. Falei, não, deixa quieto, vamos desistir rápido da ideia. Acho que o sonho não era tão forte assim, não. E encontrou outros objetivos dentro da modalidade, entendo que sim, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que mostrar, que existem
outras vertentes do triatlon, a não ser só o longa distância. Cara, eu já fiz o Ironman, acabei fazendo 6 anos depois, 7 anos depois volto para curta, enfim. É gostar, se você gosta do esporte ali, você vai, volta, faz. Sim, sim. E você postou até uma foto recente tua, né? Você no Ironman. Como é que era o Braz atleta? A gente conhece o Braz treinador, como é que era? Pô, cara, eu fui mais ou menos, mas eu acho que desde da época que eu era atleta, eu era muito treinador, porque daí eu brigava, discutia com meus treinadores, queria entender o porquê. Era um atleta meio chato, que eu não conseguiria ser meu atleta, porque eu era um pouco chatinho, assim, no ponto de vista de querer entender carga e tal. Mas, cara, eu treinei bastante. Eu tenho um pouquinho mais de tempo com o triatlon do que você. Eu comecei em 97 no triatlon, né? Eu vim de uma equipe de natação, aí de São Paulo, a galera deve conhecer, chamava Academia Munhoz. É onde foi revelada a Poliana, outros caras, o Angelotti, que trabalha ali na Care, não sei nem se está trabalhando ainda como biomecânico, era um atleta de fundo de lá. E eu era ali da basezinha, né? Nadava mais ou menos mal, mas estava ali. E esses caras, esses nadadores estavam lá. Aí, quando foi 97, falei, vou me arriscar correndo. Aí eu lembro que eu fiz uma São Silvestre, em 97, e eu corria bem e tal. E aí eu fui indo. Cheguei a fazer Mundial em Edmonton em 2001. Aí fui picado ali pela longa distância também. Em 2006, eu não treinava mais como pensando em ser profissional, já trabalhava, mas eu falei assim, vou encarar um Ironman em Floripa. Só que também me dei mal pra caramba, tive cãibra desde da primeira volta de natação, tal, foi uma porcaria. Eu acho que deve ter sido essa foto aí que eu postei. Aí continuei fazendo, tal, só que daí eu só voltei para o Ironman em 2009. Daí eu fui bem, eu fiz 3 anos de Iron em Floripa, que eu cheguei, melhor tempo acho que foi 9h30, para a época era um bom tempo. E aí, 2011, especificamente, que eu fiz esse 9h30, 9h33, eu passei no concurso no SESI, que é a instituição que eu trabalho até hoje. Tinha uma prova lá, na verdade, eu entrei para ver prova como treinador de natação e vi que tinha do triatlon. Eu falei, eu acho que eu consigo passar. Aí fiz a prova, passei e aí parei, né? Não dá para ter de hobby o que a gente trabalha 24 horas por dia. Não aguenta mais ouvir falar de triatlo, né? Quando chega em casa. Para mim, não dá triatlon. Malemar é um pedalzinho em vez em quando. E aí, você tem tua assessoria também, né? Tem você cuida de atletas amadores e está no alto rendimento do SESI aí desde 2011. Isso. Na verdade, eu comecei com assessoria, né? Ali, professor de academia em São Paulo, dava uns treininhos de corrida, de triatlon para a galera ali que curtia. E aí, hoje, eu tenho um foco maior, obviamente, nos trabalhos com a seleção e com a equipe do SESI de alto rendimento. Lá no SESI a gente tem um projeto de base também, então eu sou responsável ali pela metodologia, pela gestão ali dessa coisa. Tem outro treinador que trabalha comigo, o Juliano. E na assessoria eu também tenho um sócio agora, que é o Miguel, um treinador que também trabalhou comigo no SESI, trabalhou na base lá comigo, e que hoje me ajuda nas questões ali da assessoria, focada em amadores e também profissionais. Tem alguns profissionais que não estão dentro do projeto do SESI que eu os treino pela assessoria. Ó. Eu ia te perguntar, porque a gente gravou o episódio número 1, foi com o Mansur, né? Sim. O menino Mansur, né? O eterno jovem. Tem até aluno agora, teu atleta. Puta energia boa do Mansur, um cara super para frente, pô, admirável, né, cara? O trabalho que ele tem sendo ali da parte jurídica e
foco total, o tesão propriamente dito para as provas, para o triatlon e provas curtas, né? Diga-se de passagem, o que ele curte mesmo é prova curta, é porradaria e tal. E, pô, tá sendo um super desafio, mas o maior prazer trabalhar com ele aí nesse período. Ele começou, se eu não me engano, no começo do ano, agora janeiro, se eu não me engano, a gente começou o trabalho juntos. Tá fluindo bem, tá conseguindo boas marcas aí no que a gente está planejando. Quando eu entrevistei ele, eu falei, Massu, quando você sai do sub-23, qual é a meta? O cara não desiste, cara. O Massu não vai largar, o Massu nunca vai sair do alto rendimento, ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá até 70 anos. Quando a gente se encontrou lá no Super League, acho que, não lembro se foi no mesmo final de semana, mas ele não via o Hidalgo e o Diniz há algum tempo, por causa da pandemia. O cara chegou, ele parecia muito mais novo que o Hidalgo, sabe? Molecão, brincando. Mas aí, isso é fácil, né, cara? O Hidalgo parece velho, né? Calado, ele está aqui centradão. embaixo. Deixa eu ver se ele está aqui embaixo, né? Porque ele está fazendo físico aqui no meu quarto, né? E ele estava aqui, ele vai ficar bravo comigo. Mas aqui ele parece velho, né? Por isso que é fácil parecer mais jovem. É verdade. E, brincadeira, cara, viu, Miguelzinho? Miguelzinho. Mas o Miguelzinho, eu conheci ele também na final lá do Super League, sempre calado, centrado lá. O pai dele que é mais comunicativo e ele lá. Não, fazer força. Ele não vem lá para fazer força. Mas não, é muito focado. Ele tá de parabéns aí pelo poder de concentração que tem. E assim, é engraçado, né? A gente falou de base, né? O Brasil não tem base, né? Então, tipo, tem o SESI, acho que hoje, isso eu gosto de falar do SESI, não só no triatlon, né, cara? Acho que hoje eu acompanho também muita natação, tem vôlei, enfim, acho que o sistema S, né, que de onde vem também verba para o SESI, né? Cara, investiu muito no esporte, continua investindo, apesar acho que agora diminuiu um pouco, né? Enxugou um pouco de verba, mas isso é também, enfim, economia, né? É a situação do país como um todo, então acaba revertendo ali. E pouco não tem base, né? Então tem o SESI, aí como também roubando um pouco do que você falou lá no podcast, né? O Pinheiros não tem bases, né? Já foca no alto rendimento. Hoje tem o Juraci, com as escolinhas do Juraci, né? Que ele está conseguindo desenvolver. Inclusive já o convidei, ele vai gravar com a gente também. Vamos soltar uma matéria sobre a escolinha, que eu acho um projeto sensacional dele. E aí acaba que a gente fica dependente de surgir essas pessoas do nada, né? Entre aspas, né? O Hidalgo surgiu do nada. O Messias também estava no Ceará, né? O Messias até foi descoberto, estava no SESI há o quê? 10 anos? 8 anos? O Messias, ele começou a trabalhar com a gente em 2013. 8 anos. Com 15 anos, né? Na verdade, a gente foi para uma prova, uma etapa de Copa Brasil em Cuiabá, e ele, poxa, se mostrou um atleta já bem formado, eu diria, né? Só que aí que tá, né? O que eu acho que falta? Vamos lá, para começar o raciocínio. Tem uma diferença de trabalho e o acaso, óbvia, né? E hoje, às vezes, a gente vive muito do acaso. Então, o que é o acaso? Não que não exista muito trabalho, por exemplo, que eu vou dar, mas é acaso. O pai do Edu, o pai do Hidalgo, que é o Edu Hidalgo, se não me falha a memória, treinava com o Ortiz, o menino começou a treinar e caiu na mão de um cara capacitado para desenvolver. Existe um trabalho fenomenal nisso, mas é um pouco por acaso. O que eu acho que falta, e é o que a gente tem debatido bastante nas reuniões da CB3, e, enfim, eu já falo há algum tempo, o trabalho com continuidade. O Messias, lá em Fortaleza, tem um trabalho de base fenomenal, de formação, mas falta um elo, que é o desenvolvimento, que é a hora que requer um pouquinho mais de parte financeira, requer um suporte maior, requer profissionais um pouquinho mais capacitados para lidar com esses atletas, requer algo maior de equipe multidisciplinar, né? Então, o que a gente precisava tentar
elaborar, que é o que eu me orgulho um pouquinho. Você falou do Sistema S, e eu me orgulho um pouquinho de fazer parte e poder fazer isso lá na nossa instituição. É poder ter todos os níveis de desenvolvimento de um atleta dentro do mesmo projeto, ou dentro do mesmo, pode ser até projetos distintos, mas que sejam parceiros, dentro do mesmo sistema desportivo, que é você apresentar a modalidade, iniciar e fomentar, é você pegar aqueles melhores, através de uma detecção de talentos, X ou Y, e desenvolver as qualidades mais específicas para a modalidade, e você, depois disso, ainda poder suportá-los, apoiá-los para o alto resultado esportivo, né? Então, eu vejo que todas as estruturas que conseguiram trabalhar de alguma forma desse modo, colheram resultados bons. É reflexo de trabalho, de todas as fases bem guiadas. Se a gente conseguisse massificar essa ideia, essa metodologia, esse sistema de desenvolvimento da modalidade, a gente teria provavelmente melhores resultados aí dentro de 2, 3 gerações de atletas. Porque para chegar, né, para formar um atleta de alto rendimento, você primeiro tem que ter uma base muito mais, uma base, né, pensando em base de pirâmide, agora não base de formação, né? Quanto mais atleta você tiver ali, mais você consegue peneirar, é a peneira do futebol, né? Você vai, coloca um monte de moleque lá para chutar a bola, para ver e peneirando, enfim, é isso, né? Se aumentar... Mas você sabe que, assim, existem modalidades que têm muito mais interferência de talento e algumas muito mais de trabalho. O triatlon, obviamente, é de trabalho. Eu não conheço nenhum talento do triatlon que chegou sem trabalho. Sim. Modalidades que requerem bastante trabalho, eu nem acho que a base tem que ser tão enorme assim, pensando só em formação de atleta. Mas eu acho que a base tem que ser bem trabalhada, bem embasada, bem formada. E aí sim a gente consegue tirar bons resultados. Mas, claro, sempre, eu diria assim, se a base do futebol ela tem essa largura, a base do triatlon pode ter essa. Mas sempre vai ser uma pirâmide. Só que eu acho que pode ser um pouquinho mais estreita, inclusive. Desde que trabalhado com qualidade lá atrás, já para peneirar menos, só que mais eficiente, né? Exato, exato. Desde que a informação de como a gente quer a ponta da pirâmide chegue no técnico que trabalha a base da pirâmide. Como que é o perfil do atleta que eu quero lá na frente? O técnico da base ele precisa entender quais são as valências da natação que são importantes lá. Como a gente chega até esse ponto? Então, esse tipo de informação, esse tipo de qualidade, de estrutura, é muito importante para que a base tenha uma formação efetiva, para que eu não precise, por exemplo, hoje eu sou treinador da seleção brasileira de triatlo. Ok, mas eu tenho que ensinar curva para um atleta pedalando, entendeu? Eu tenho que ensinar uma técnica mais apurada da natação para determinado atleta. O cara está disputando Jogos Olímpicos e a gente tem que melhorar isso. Então, se a gente conseguisse já colocar essa técnica na base, já colocar a curva na base, estou dando exemplos extremos, visíveis, visíveis. E assim, muito, muito claros, né? Se você puder trabalhar essa curva na base, eu não vou ter essa dificuldade lá na frente. E isso faz em provas de ITU, especificamente, em provas de circuito mundial, isso faz uma diferença brutal, brutal. A parte técnica, a parte de habilidade no ciclismo, principalmente, faz uma diferença brutal. A transição mesmo, né? A T1, que perdeu um pouquinho de tempo na Alice, já perdeu o pelote, ferrou. Sim, você pode correr o que quiser, você vai ser 25º, só porque você perdeu 10 segundos ali, perdeu o pelote, né? Por exemplo, sei lá. Sim, uma abordagem errada na boia, uma colocação errada ali na natação, uma T1 mal feita, custa
tudo, né, na prova. Te tira da possibilidade de disputa. E a gente falou de base de atleta, mas assim, tem outro ponto importante também a base de treinadores, né? Treinadores capacitados, né? Como é que você vê isso? Assim, tem a percepção, né? O triatlo é um esporte novo, né? Mas tem aumentado o interesse, né, de treinadores. Eu acho que, assim, a gente tem bastante recurso humano nessa área, nessa função, treinador de triatlo. A questão que eu tenho, eu vou te voltar como uma outra pergunta. Adianta o cara se formar para desenvolver uma base legal, sendo que a oportunidade de trabalho dele está com aquele senhor que vai fazer o Ironman de 14 horas, entendeu? Então, tipo, às vezes falta campo de trabalho para a base, então, tipo, os projetos em si falta, e por isso que a gente não tem treinadores talvez tão interessados ou com tanto conhecimento como eu disse necessário para como formar a natação desse cara, como formar no ciclismo, como formar, entende? Então eu acho que assim, quando a gente fala projeto, não é só um local que tem triatleta, aí é a diferença do trabalho e o ocasional, né? Um local que tem garotada brincando de triatlo. Não, cara, tem uma pessoa direcionada para dar o treino direcionado, para ter ali um conteúdo real da prática desportiva, ali, da formação desses atletas, entendeu? Então, mas eu vejo assim, olha, eu também faço parte ali do grupo de pesquisa da Unicamp, já dei aulas de especialização lá. Se eu não me engano, a gente formou 60 treinadores no primeiro ano, dos que eu participei. No outro, 55, 45, alguma coisa assim. Eu fiz curso, por exemplo, da Pático, que foi no Uruguai. Tinham 20 treinadores, 18 eram brasileiros. A galera tem interesse, entendeu? Tem bastante gente formada, capacitada para atuar. O que eu acho que falta é oportunidade, né? Sim. Não, eu acho que faz sentido. E o que você falou, questão de base, estrutura, né? Bom, vocês estão aí no Rio Maior, que acho que é um complexo que já se usa há bastante tempo, né? O Brasil, não sei desde... tem muito tempo, né? Até o Igor passou por aí, Pamela passou, a natação passa, enfim. O Rio Maior é a segunda casa já do COB, né? Sim, sim, sim. Já tem bastante. Só o triatlon a gente já tem projeto aqui desde 2009, se não me falha a memória. Acabou os Jogos de Pequim, já começou a parceria aqui, Triatlon Brasil e Rio Maior. E como é que você vê assim porque assim o Rio Maior é interessante, mas tem o problema do legado, né? Porque está fora, né, do Brasil, então os atletas têm que viajar, não enfim, por que a gente não tem um Rio Maior aqui no Brasil, por exemplo, né? Uma estrutura como essa para ser usada aqui. Entendo o uso, né, do Rio Maior, acho que é legal, pré-prova, então pré-competição, né? Aclimatação, ambientação é legal. Mas você acha que qual é o impacto disso, da gente não ter um Rio Maior aqui no Brasil? Então, assim, na verdade, o que eu penso aqui, Rio Maior, a estrutura é algo que eu nunca vi no Brasil. Você tem clubes muito bons no Brasil, mas, por exemplo, às vezes são em cidades que a locomoção fica difícil, o pedalar fica um pouquinho complicado. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Rio Maior, por estar na Europa, ele está mais central no mundo, e o que permite, por exemplo, você ter um camp de competição e viajar vários locais com pouco desgaste para competir várias provas dentro do mês. Eu acabei de falar que o nosso cenário, a gente tem 4 semanas, 4 provas, 3 na Europa. Então, eu estando em Portugal, eu diminuo o desgaste. Antigamente, a gente tinha uma situação de projeto, por algumas opções, até dos atletas que estavam na seleção, alguns atletas que estavam na seleção, de permanecer 100% da temporada aqui. E eu acho que esse ponto a gente tem os prós e os contras, como, por exemplo, você ter um enfraquecimento da imagem do atleta profissional dentro do Brasil.
Os atletas que agora trabalham, nem todos eles, com exceção da Vitória, que opta por residir nos Estados Unidos, todos eles moram no Brasil. Tá? Agora, a gente pega assim, vou te mostrar uma coisa. A gente tem um período de classificação olímpica de 2 anos, podendo se pontuar em 12 provas. O atleta que está inserido nesse cenário olímpico, ele sempre vai permanecer 3, 4 meses no exterior, não vai ter como, vai ser complicado, entendeu? Agora, para amenizar o legado, eu vejo assim, que iniciativas como o Jogo Justo, a PTO entrando no Brasil, os atletas como um grupo de voz ativa participarem das provas nacionais é de suma importância. Sempre que os atletas que trabalham comigo estão no Brasil, eles vão competir no Brasil. Eles vão lá se mostrar, eles vão contribuir para que o triatlon brasileiro esteja visível, para que os consumidores de triatlon aí no nosso país entendam quem são, os vejam como ídolo. Nossa, aquele moleque foi para os Jogos Olímpicos, ele ganhou aqui em Brasília. Putz, isso não podemos perder. Senão a gente está partindo para diminuir a base, diminuir a divulgação de imagem desses atletas profissionais, diminuir a importância de algo que a gente tem como princípio lá no SESI, que é a pedagogia do exemplo. É um cara olhar o profissional e ver ele como um exemplo do que ele deveria seguir, ou de alguns valores que a gente possa transmitir aí para a sociedade. Com certeza. Acho que esporte sem ídolo não funciona, né, cara? Não tem. Vai virar academia, vai virar. Se eu vou para academia e puxar ferro, vai ser, vou só ali fazer um triatlon, sabe? Acho que perde essa. Eu não consigo imaginar assim, fica. Eu entrei no esporte por causa do Gustavo Borges. Se a gente um dia conseguir uma medalha olímpica, eu tenho certeza que muitas outras pessoas garotos podem entrar no esporte, na nossa modalidade, por causa disso. Então, o ídolo eu entendo como de suma importância. A questão do Rio Maior até, assim, falta estruturas no Brasil, né? Assim, acho que o SESI dá tem esse privilégio, né? Quem já pôde competir ali no Dama é um lugar fantástico, né? De treino, enfim, ali a estrutura é impecável, mas como você falou, tem os clubes, mas por exemplo o Clube Pinheiros, né? É excepcional, mas é obviamente só para sócios e não tem onde pedalar, né? Tem a ciclovia e tudo, mas tem aquele núcleo de alto rendimento, né? Que tem do Paralímpico, se eu não me engano, que é aqui em São Paulo também, na Imigrantes, não é isso? CPB, né? Mas ter desse tipo de projeto aqui no Brasil também, né? Algumas estruturas dessas para poder levar, né? Os atletas nesse cenário de juntar, né? Porque eu estava até conversando com as meninas, com a Jennifer, né? Com a Luísa, de você poder juntar os atletas, dar esse ritmo, né? Às vezes treinam muito sozinhas, né? Ou muito isoladas. A Luísa nem tanto, mas a Jennifer está bem isolada agora, né? Tá. Você poder ir fazer pé de casa também, às vezes consegue, né? Enfim, mais fácil de ir, alimenta mais. Eu acho que assim, no nível, no alto rendimento, eles vão acabar se encontrando, e isso sempre nessas competições. O que eu acho que se poderia ser feito, e é algo que a gente tenta fazer no SESI. Sabe essa fase intermediária do desenvolvimento? Sei lá, quando o atleta está entre 17 e 22 anos, que ele está ralando, ter isso num local adequado de prática. E não precisa ser como Rio Maior sempre, sabe? Aqui, a Rio Maior você tem alojamento, você tem refeição, você tem a piscina a 30 metros de caminhada do alojamento, a pista 30 metros, beleza. Mas, por exemplo, existem muitas cidades no próprio interior de São Paulo, e imagino que no Brasil inteiro, que são como São Carlos. Tem o clube ali, que é o SESI, que tem uma estrutura para natação e a parte de força. Aí, um deslocamento curto, você tem um local adequado para pedalar, você tem uma pista pública que dá para treinar. Então, são cidades de pequeno e médio tamanho que conseguem esse tipo
de estrutura naturalmente, né? Não precisa ser um investimento pesado. Então, mais uma vez, o que às vezes falta alguns projetos, né? Que utilizem essas qualidades de determinados locais, né? Não precisa ter um investimento pesadíssimo para tal. Também concordo. Precisa gastar milhões e milhões e milhões. Dá para... Tem muita coisa funcionando já. Mapeando direitinho, eu acho que muita coisa rolaria, sim. E o próprio projeto do Juraci lá, ele conseguiu tirar da lei de incentivo ao esporte, né? Então pega dinheiro privado também, enfim, outras que você falou, mapeando e tendo boa vontade também, a galera querendo fazer, dá para fazer. Cara, nessa linha que eu te falei que a gente ia voltar a falar da Carla de Piero, né? Outra coisa que mudou bastante no esporte é isso, né? Hoje a parte de preparação mental também, ainda mais na alta performance, hoje é inseparável, né? Você não pode tirar isso da preparação dos atletas, né? Para uma Olimpíada. Não, é complicado. A situação de Jogos Olímpicos, né? Ela já gera uma autocobrança muito grande. Então, como outras situações também, e já é sabido a longo prazo aí que a gente tem uma influência psicológica muito grande na performance. Eu costumo dizer assim que atleta que não está feliz não vai desempenhar bem e a gente precisa ter a total atenção nisso. A Carla é uma querida aí, já trabalha com a gente com alguns anos e sempre com bastante atuação em vários probleminhas que a gente passa, assim, com certeza. Ficar de cabelo em pé algumas vezes. Mas acho bem legal, que a gente já viu, né, cara? Você acaba vendo na Olimpíada ou no... Agora acabou de passar o Maria Lenk teve, né? Maria Lenk de natação, e vários atletas ficando por muito pouco. Você vê o estado que o atleta sai, né, da água, tá acabado, quanto não quer falar. Acho que a entrevista do Brandon Almeida foi, acho que uma das que eu vi logo depois ali com o Celtic, foi bem complexo. Você vê como o que esse atleta tem a preparação mental, mas talvez esteja em evolução, mas você vê a pressão que o cara está exercendo sobre ele, né? A natação, particularmente, esse ano eles tiveram uma situação bem pesada, assim, do ponto de vista mental, porque por questões de pandemia, acredito eu, eles apertaram muito mais o índice, né? Então, atletas que tinham basicamente certeza que classificariam, não conseguiram bater as melhores marcas, era uma oportunidade única, então eu particularmente sou amigo aí do Vanzella, colega de instituição, né? E, cara, eles realmente tinham uma pressão muito grande ali. Mas também você falou da entrevista, eu não vi a do Brando, mas eu me recordo da entrevista do Bruno Fratos, pós-Jogos Olímpicos, né? E eu também acho que, assim, ok, o atleta tem que estar preparado, mas a gente tem que ter também, eu acho que a população e a mídia, né, cara, a imprensa, tem que ter um pouquinho de compaixão, de entender que o atleta é uma pessoa que sofre. Então, determinadas perguntas, e volto a dizer, eu não vi a do Brando, que você citou, então nem consigo falar nada. Mas tem determinadas situações que você vai perguntar e você vai tomar essa resposta. Eu sei que o atleta é a imagem, ele precisa se controlar, que ele precisa entender, mas tem coisa que também eu não concordo com a forma que é colocada. Eu também acho que muito no futebol, né, que fica aqueles caras na beira do campo que quer tirar exatamente a frase bombástica que vai gerar o assunto, o trabalho da semana inteira de coisa, né? Você entendeu? A gente consome muito isso, né? A população consome muito isso, né? E tenho certeza que a entrevista do Bruno Fratos em si foi consumida, né? Eu acho que, assim, por dentro, a repórter falou, nossa, consegui o que eu queria, eu estou muito feliz com essa resposta, né? Ele não precisava nem pedir desculpas depois, que ele volta, né, para pedir desculpas, tá?
Eu tenho certeza que ela se sentiu excepcional naquele momento. Mas será que é isso que a gente precisa consumir? É uma reflexão que às vezes eu faço assim, não vejo que é algo que vai acrescentar para a população em geral. Né? Também acho. E não agrega para o atleta também, né, cara? O atleta não é momento, enfim. Na Pós-prova ali, eu já verdade, xinguei até minha mãe, cara. Coitada, poxa, imagina. o cara tá. A situação, eu lembro, se eu não me engano, era final olímpico, o cara super cheio de expectativas, com medalha, o cara ficou em quarto. Foi. Putz, você acha que ele está feliz? Você vai perguntar, está feliz? Claro que não está, né? Então, poxa, tenhamos um pouquinho mais de compaixão e entendimento, porque é uma vida dura pra caramba, né, cara? Você sabe, poxa, se dedica aí, fica longe de casa e tal, trabalha, putz, 7 dias por semana. Aí vem umas perguntas, o que você acha? Você acha que eu estou feliz? É complicado, né? E assim, até atleta, Bruno Fratos, acho que hoje ele tá, óbvio, né? Passaram-se 5 anos, está muito mais experiente. Ele é um cara mais assim, né? Mais direto também nas respostas. Eu gosto de alguma da postura dele, assim, né? Você pode não achar que, enfim, teu julgamento se tá, né? Eu não gosto desse jeito. Só que eu acho que ele é um cara que é sempre muito transparente no que ele fala, então não é um cara de ficar em cima do muro. Mas a pressão foi tão grande, né? Nessa seletiva de natação que, cara, Etienne Medeiros não conseguiu, um atleta super experiente, e ela fez depois uma entrevista e foi o Pucieldi que estava entrevistando, então não foi um repórter de campo, foi o coach, né, o Pucieldi, e ela soube lidar e tudo, mas tudo bem, ela está muito mais experiente, o Brando é muito mais novo, na verdade o Brando, assim, né, resumindo, ele começou a falar e o Pucieldi começou a apertar um pouquinho mais, acho que o Pucieldi passou, na minha opinião, ele passou um pouquinho do ponto, era para ter parado, ele ficou por um segundo, alguns centésimos, não lembro, ele não conseguiu, o índice, também não lembro a prova, acho que era no 400 medley, se eu não me engano. E o Pucciati continuou, você mudou de técnico, você não sei o que, não sei o que lá, ele parou, tipo, com licença, aí pegou e saiu, sabe? Tipo, saiu. Mas, de novo, acho que também o Pucciati foi, não sei se o Pucciati também conhece o cara, como o Pucciati é da natação, talvez ele tivesse ali intimidade com o cara, enfim. Sim. Mas foi. Aí você vê, vai ter atleta que talvez você vá fazer chorar com uma pergunta dessa, vai ter atleta que vai estourar. Mas o que a gente tem que entender, eu acho que a população que consome essa entrevista, consome essa informação, ela tem que entender que são pessoas que vão reagir de formas distintas diante do momento que se sente acuadas, né? Pô, você ficar cutucando ali, pô, mas você não conseguiu um segundo, você mudou de técnico, o que você acha que deu errado? Poxa, deu errado que toma bem, respeita meu pequeno luto ali, né, cara? Eu acho que tem que ter ali um equilíbrio maior nessas coisas. Total. Cara, falando dessa parte mental aqui, né, que eu puxei, vocês estão há muito tempo juntos aí, né? Há 2 meses, aí vão ficar aí quase uns 90 dias. Tem, óbvio, a parte boa, né, do treinamento, dos atletas estarem se puxando. Eu conversei com o Diogo, ele estava super feliz de estar entrando na pista com o Hidalgo, com o Messias, são um cara que puxam ele pra caramba, né, a ser melhor. Mas também tem um lado mental dos atletas, né? O consumo mental de que, beleza, estamos treinando junto, mas amanhã tem a bateria do Mixed Relay que eu quero ganhar de você, porque eu quero ir para a Olimpíada. Então, como é que é essa gestão, cara, dos egos, né? Dos atletas todos juntos? Eu acho que assim, de uma forma geral, é até fácil trabalhar com a nossa modalidade. Existe o ego, existe essa competitividade, mas é tudo bem entendido. Obviamente que existem, sim, algumas situações que é importante assim, ó, você vai fazer treino A lá daquele lado, fulano vai fazer treino B do outro lado. Isso a gente tem que ter Essa leitura. essa leitura, esse feeling no sentido de quando é para juntar, juntamos e faremos o trabalho da forma que tem que ser feito. Agora, determinados momentos tem que sair. Apesar do triatlon ser uma modalidade individual, sempre que eu tive grupos fortes trabalhando juntos, os resultados foram muito melhores. Então,
sabe-se que é necessário essa competitividade e auxílio durante o treino, né? Então, eu acho que, de uma forma geral, o grupo ele tem sido fácil de gerir com relação a esse aspecto. Acho que o que mais pesa realmente é o desgaste mental, não por essa competitividade ou por esse ego, é mais da rotina em si, de muito tempo ali martelando. Mas também, diga-se de passagem, todos estão muito focados, estão de parabéns, eles entenderam a proposta e estão realmente fazendo o melhor deles, né, durante esses 75 dias que já estamos fora e vão fazer até os 90 dias que ficaremos. Todos vão sobreviver até o 15º dia, né? Todos vão ser Falta amigos. pouco, né? Falta pouco. Não deve ser fácil, né, cara? Porque é competitividade, é alto rendimento, né? Tudo é longe de casa. Falando com o Diogo, era aniversário do filho dele, ele tinha prometido que voltaria, não conseguiu voltar, passou o aniversário aí também, enfim. Sim. Mas Sim. Mas só o problema também. É quando é aniversário de casamento, cara. Aí é complicado. Aí é de lascar. Passou por essa aí ou não? Sempre, quase sempre. O meu aniversário de casamento é 5 de maio, cara. Então, sempre fica complicado. No ano olímpico, perto de ciclo olímpico, você já escolhe, vamos escolher uma data qualquer aqui que é melhor para a gente, tá? Vamos comemorar 25 de dezembro, junto com o Natal, que é melhor. É garantido que eu estou em casa. Braz, para a gente acabar, eu gosto de deixar essa pergunta para o final, é uma pergunta mais filosófica. Cara, qual é o teu sonho? Teu sonho pessoal, meta, não sei. Meu sonho pessoal a longo prazo, e espero ter condições plenas de desenvolvê-lo, que quando eu digo condições plenas, são coisas que às vezes não dependem só de mim, é realmente ter uma medalha em Jogos Olímpicos. Eu sou um cara que sou afissurado por Jogos Olímpicos desde pequeno, então entendo que é um processo longo, ainda mais para treinadores, atletas que vivem uma modalidade elitizada dentro do Brasil. Então, quando a gente está no nível alto, eu não posso chegar aqui e falar falta apoio, não é isso, mas a gente tem que entender toda a formação que foi feita para a gente, né, para nós treinadores e para os atletas que trabalham hoje, e para entender um resultado hoje, né, atual. Então, assim, eu espero ter condições de continuar desenvolvendo o meu trabalho para conseguir, em algum momento, uma medalha olímpica. Eu sou daqueles caras que, tipo assim, eu classifiquei por jogos, beleza, mas eu queria uma medalha. Queria um top 10, que é o melhor resultado do Brasil nos jogos. Eu consegui o top 10, puta, eu queria uma medalha. Eu consegui o bronze, eu queria a ouro. Eu sou assim. Então, eu gostaria mesmo, meu sonho é poder desenvolver esse trabalho e chegar ao final com uma medalha olímpica. É um bom sonho. Compartilho do É um teu bom sonho. Talvez muito difícil, com certeza muito difícil, mas espero poder trabalhar, poder ter as pessoas que estão do meu lado, as entidades que estão do meu lado, para poder chegar até esse momento. Não, vai ser. Acho que a gente tem uma geração boa agora, acho que está influenciando outras gerações. Acho que o Hidalgo também é um cara bem forte por aí, enfim. Também. Sim. E que apareçam outras e que a gente possa ser uma geração que deixe um legado, um conhecimento, uma mudança de mentalidade nos treinadores, nos atletas, nas entidades que apoiam o triatlon, que a gente possa ser uma ferramenta ali de mudança para que a gente conquiste aí essa medalha olímpica, às vezes não sob o comando do Brás, mas que as pessoas que o fizerem tenham um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento e que a gente contribua para isso também. Fechado, cara. Queria te agradecer aí pelo teu tempo, já são 10h30 da noite aí. Importante. Ainda bem que você não é atleta, né? Você pode dormir tarde, né? Nossa, cara. Tem dia que não dorme, né? Então tá tudo bem, cara. Tá no lucro tranquilo já. pra gente.
te agradecer, cara, pelo teu tempo aí, pela disponibilidade, enfim, botar também, como te falei antes, né, em offline, mas o jogo, o Mundo Tri está aí disponível para você sempre quiser também aparecer, escrever, enfim, como te falei, o nosso objetivo é desenvolver o esporte, e o esporte olímpico com certeza tá no nosso DNA aqui, na nossa meta, então, bom, o Mundo Tri é teu também, sempre que quiser. Legal. Legal, eu agradeço aí pela abertura, agradeço para a gente ter um Mundo Tri interessado em fazer parte esse processo de alavancar a imagem do triatlon olímpico, das pessoas que trabalham com isso. Pode contar comigo e que a gente tenha sucesso aí nessa empreitada. E muito sucesso para você aí também no Mundo Tri, no Jogo Justo, cara. Tá bom, cara. Obrigado. Falou, Valeu, galera. Brigadão. Valeu, galera. Esse aí foi o episódio com o Braz. Fiquem ligados aí, tem muita coisa vindo. Valeu. Valeu, pessoal. Grande abraço. Um prazer falar com vocês.